Good morning, my brothers, my foreign brothers, and my close brother, Adriano. Last week, I don't know if you remember, I shared something about my last meeting, my business, and the importance of the decision, the accurate decision in a specific times. And since that, God is building inside me a word about start and finish things. And I preach about this last Sunday, and I want to talk more about this with you this morning because I understand that is very important, this subject. Okay, so we're going to study a little bit about this, and we're going to start with vamos começar no Salmo 121:8. Psalm 121, verse 8. O nome da palavra, da mensagem para que a gente vai estudar hoje é sobre entradas e saídas. Entrances and exits. Beginning and ending. How would sound better? Probably beginning and ending. Beginning and ending is better? Mm-hmm. Okay. We can get to the end. We can get to the end and make a decision. How about that? Okay. So Psalm 121, verse 8. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Maybe that's it right there. Going out and coming in. Ok. É interessante que a gente é criado num sistema de educação religiosa, onde a gente cresce ouvindo sobre a importância de orar para que Deus abra as portas. We've been brought up in a culture where we are taught to constantly pray for God to open doors. E a realidade é que a gente põe ênfase nas entradas, mas nós não temos uma cultura de prestar atenção nas saídas. And we developed then this culture where we put a lot of attention at the beginning of things as we start things, but we don't put the right attention when we are ending things. E mesmo quando nós não falamos do aspecto espiritual, pessoas naturais, é naturalmente mais fácil para todos prestar atenção na entrada do que na saída. And even if we are not talking about spiritual things, in relation to natural things of life, it is easier to place emphasis on starting things. Porque em todas as vezes que você vai começar um novo ciclo, você está de fato cansado do anterior, então você está animado, você tem a expectativa para o novo e meio que você vai abandonando o antigo sem se preocupar em como se fecha esse ciclo, mas porque os seus olhos já estão colocados no novo. Maybe it is the expectation of the new, and that kind of makes it so that we get all excited about what is to come, and we kind of transition without paying attention to what we are leaving behind, without proper closure from what we are leaving behind. E isso começa desde a infância, quando uma criança ganha um brinquedo novo. Você já viu a tendência que ela tem de pegar o brinquedo que ela brincava e simplesmente abandonar o velho, como agora eu troquei, eu tenho um novo, dela abandona o antigo. And the example we can see when we look at a child, when you bring a new gift, the tendency is that the child will abandon the perfectly good gift that they were just playing until the moment that they got the new one.
They just abandon the old gift and move on with a new one. Você já viu um namorado quando termina, porque já está de olho numa nova menina? Ele não tem, a maioria dos meninos não estão nem aí se vão deixar marcas ou feridas na menina. Ele já está de olho numa nova, ele simplesmente ignora, né? E a gente vê que a gente cuidando de gente, a gente vê um monte de meninas, né? E hoje até meninos que são marcados porque foram rejeitados numa relação onde a pessoa já começou uma nova e não teve o cuidado de concluir aquele relacionamento de uma forma digna. And working with youth, I see that in relationships, especially boys, but I've seen girls too. They are in a relationship and they already have an eye on another relationship, and they transition without proper closure, leaving behind young people who are now hurt because they are left with a sense of rejection because there was no proper closure. No nosso país, a gente passou a última década, os últimos anos, com uma influência muito grande de um governo de esquerda que penetrou a área da educação e gerou uma cultura que o empresário, que o empreendedor nessa nação, ele é um vilão. Então, as pessoas elas entram procurando oportunidades de emprego, mas elas saem já com uma cultura de pôr o patrão na justiça, né? Mesmo que esteja tudo ok, mas os advogados hoje eles caçam situações para processar os patrões, porque se colocou uma doutrina, eu saio, eu tenho que sugar até o último centavo da empresa onde eu trabalhei. And in the last 10 years, there's been this trend in Brazil that was kind of brought in with the leftist mindset, political mindset, where the business owner is a villain. So people, they come into a job, they start a job, and when they leave, they look for opportunities to start a lawsuit so that they can hopefully make some gain as they leave. So there are like armies of attorneys these days that are looking for opportunities to jump on a situation like this to help former employees to punish their former employers. E quando a gente fala da área ministerial, isso produz muita dor, principalmente na vida dos pastores, porque as pessoas chegam, você dedica uma vida a cuidar, a amar, a servir, e de repente, quando elas entendem que a igreja onde elas estão não serve mais, ou quando elas são confrontadas com necessidade de uma mudança, elas simplesmente abandonam um cuidado de anos e vão embora, né? Agora, não é um problema só ministerial, é uma cultura instalada que não sabe reconhecer, que não sabe ser grata, ainda que a pessoa queira sair, não sabe como fechar o ciclo da saída, sai sempre pela porta dos fundos. And we see that in ministry as well, where we will take the time to care for people and make a spiritual investment in their lives. And at one point, people will decide that the time in this congregation is coming to an end and it's time to leave. And we see that even in situations like that, there's a lot of pain because of unresolved issues. People are kind of, there's this culture that expands across every area of society and life, where you just move on without proper closure. E com o evento da internet, isso foi potencializado, né? Porque se antes você tinha
que para se desfazer de um relacionamento, sentar, conversar, olhar nos olhos, hoje a gente está na era do cancelamento. Então eu acho que eu simplesmente posso bloquear as pessoas da minha rede social e está tudo resolvido. Só que as coisas não se resolvem como se resolve. A vida real, ela não se resolve como a vida virtual. E nós não conhecemos a realidade de Deus ser um Deus de entradas e saídas. A maneira como nós saímos de situações expressa muito da nossa maturidade em Deus. Mhm. And we see how the internet is helped to propagate this culture where if you don't agree with somebody or if you are done with a relationship online, what do? You simply go there and you block that person. You cancel that person. We've heard the expression, the cancel culture. And that is The real what is life, being, Mhm. the real life is different. Yeah. That's impossible. And that is being transferred into real life. And it's something that has been adopted by this generation. E isso é um desconhecimento que Deus é um Deus de entrada e saída, porque a maneira como nós saímos de situações expressa a nossa maturidade em Deus. And this is also an expression of how we view God, because God is a God of beginning and endings, and the way that we handle bringing closure to situations is directly connected with our maturity, our spiritual maturity, and how we view God. Quando você sai de um relacionamento, de uma situação, a partir do teu egoísmo, a partir de uma situação de mágoa, de ressentimento, na verdade você não está saindo, você está carregando essa situação para onde você vai. Por isso que tem pessoas que passam uma vida toda carregando uma carreta do passado junto. São pessoas que são pesadas porque não sabem finalizar ciclos. When you move on without proper closure, you are not disconnecting from a situation. You can see how people kind of drag things on, situations, relationships, whatever it is. You're dragging these things on if you don't apply proper closure to situations. And you will see many times people who are going through life dragging on things of the past that they were not able to deal with properly. Eu tenho convicção que saber sair requer de nós mais atenção, cuidado e sabedoria, porque as nossas saídas, na verdade, elas são sementes das nossas entradas. I have this conviction that ending is requires much more attention. Require much more attention from us than even starting, because ending is like a seed that needs that type of care when at the conclusion of a cycle. Quando a gente fala de primícia, a primícia de uma nova história, ela pode ser o último dia da sua saída da história anterior. Okay, I need to translate that word. Hold on. A primícia é first seeds, né? Okay. So go ahead and say that. The first seeds of a new history could be the last day of your last history. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay? So, é como se o seu primeiro dia na nova estação, ele começasse na semente do seu último dia da estação anterior. So the idea is that the first
the first day of a new cycle, a new season, is actually the last day of the season that you were leaving behind. So the end of a cycle is actually the very first day of the beginning of the new cycle. Quantos de nós pegamos um versículo e passamos a ter uma compreensão limitada e restrita desse versículo e carregamos isso para o resto da vida? Many times we attach ourselves to a verse and attach ourselves to whatever meaning that verse had for us at a certain point, a certain time in our lives. Por exemplo, João capítulo 10, versículo 9. An example would be John chapter 10, verse 9. Eu sou a porta e quem entrará por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. It says, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Por muito tempo, ou pode ser que até hoje, quando a gente vê esse texto falando que Jesus é a porta, a gente imagina que ele é a porta da salvação e só isso. Essa é o entendimento que a gente tem disso. Ele é a porta da salvação. For many of us, when we read or hear this verse, we understand it as Jesus saying that he is the door into salvation. Mas é interessante que nesse mesmo texto ele fala assim, entrará e sairá. Ele é uma porta porque ele representa início e fim de tudo nas nossas vidas. And the way it is written here, it says that he will be saved. He will go in, and giving an indication that Jesus is the beginning. He is the end of everything in our lives. E é o que confirma em Apocalipse 22:13. And we have a confirmation of that in Revelation 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Ele se tornou princípio e fim de tudo. He made himself the beginning and the end of everything. Não só da história, não só da salvação, mas da minha vida e de todos os ciclos que a minha vida está envolvida. Not only my history, my salvation, but of everything in my life, all the cycles, everything that my life is involved. Eu entendo que a minha vida natural se encerrou na cruz, em Jesus, e ela ressurgiu a partir da cruz em Jesus. Então, ele se tornou fim e início de uma nova vida para mim. My life ended and it started on the cross. Jesus became the beginning and the end of everything for me. Hoje, a partir desse momento, eu não consigo entender que nada possa nascer na minha vida que não nasça através de Cristo. E que nada pode ser encerrado na minha vida se não for encerrado em Cristo. Today, I understand that there is nothing in my life that can be started outside of Christ. And there is nothing in my life that can be ended outside of Christ. Everything starts and ends with Christ fully involved. Mas o problema é que a nossa mente religiosa segue orando para que Deus abra as portas para que eu entre, mas eu fecho as portas que eu quero fechar. Deus abre novas portas, mas eu fecho do jeito que eu quero. But our religious mind, the way that it works in our religious minds is that I pray for God to help me get started on something. So I pray that God will open doors, but it's up to me to close it when the time comes
so that I can move on to the next thing. O reino de Deus é um reino de protocolos, né? Deus é um Deus de detalhes e existe um protocolo divino para o início e para o fim de todas as coisas. As we've mentioned before, the kingdom of God is a kingdom of protocols. There is a protocol for beginning and ending. There is a protocol for everything. Por exemplo, quem foi que encerrou a antiga aliança? For instance, who ended the new covenant? Foi Jesus. Jesus. E quem iniciou a nova aliança? And who started the new covenant? Foi Jesus. It was Jesus. Agora, vamos ver como ele encerrou a antiga aliança? Now, let's look at how he ended the old covenant. Você não vê Jesus desprezando a antiga aliança. Você não vê Jesus ignorando a antiga aliança. Quando ele fala daquilo que ele vai encerrar, ele fala dentro de um protocolo. E é isso que eu quero que a gente entenda. You will never see Jesus dishonoring the old covenant or speaking in a dishonorable manner about the old covenant. There is a protocol, there is a way to do it, and we can see that as well in Jesus' life. E vamos abrir em Mateus capítulo 5:17. Matthew 5:17. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until all this is accomplished. Ele fala assim, não pensem que vinha abolir a lei, não vinha abolir, mas vim cumprir. Essa palavra cumprir é a palavra pleroa. Jesus is saying that he's not come to abolish, he's come to fulfill. And the word fulfill is the original Pleroa. pleroa. A palavra cumprir, na verdade, o fim das coisas para o Senhor, a palavra fim, ela está muito mais ligada a cumprimento do que a encerramento. The word fulfillment, then, from the Lord's perspective, it has more to do with fulfilling, accomplishing, than ending. A palavra pleroa significa preencher, completar, consumar. Então, é muito mais do que simplesmente colocar o fim. É cumprir um propósito. The word pleroa, it means to filling to the top, or fulfilling, or completing, and not bringing it to a hard stop, a hard end. Então, todo fim de ciclo nas nossas vidas, ou todo fim de ciclo para todos nós, existe sempre um cumprimento profético de uma estação em Deus. So the end of a cycle for us, it comes with the fulfillment of a prophetic fulfillment of a season in our lives in God. E muitas das estações que nós passamos, as grandes ferramentas para que isso se cumpra, são ferramentas que são indigestas para nós, como, por exemplo, a dor e a humilhação. Chris, I lost your train of thought. Chris, eu perdi o fio da meada aqui, porque na última frase que você disse, que eu comecei a pensar na minha situação imediatamente. Porque eu não sinto que eu completei aquela fase da dor.
parece que eu ainda estou esperando esse negócio acabar. Então, quando você falou, eu nem ouvi a próxima frase porque o negócio voltou para mim. Então, preciso que você repita, perdão. Em todas as estações que nós temos o cumprimento de uma estação, as ferramentas que Deus usa para essas estações, muitas dessas ferramentas estão ligadas à dor, à humilhação e à vergonha. Many times the fulfillment of a season has to do with the pain of a loss of or the embarrassment or something that mark our lives in a negative manner. E muitas vezes quando o que acontece é que a gente, por não entender que as estações têm um tempo de processo e cumprimento, quando a dor, quando a humilhação vem, a gente acha que é uma obra do diabo e a gente tenta sair fora. Daí a gente interrompe o processo por não suportar a dor. E você sai incompleto dos processos. E daí você tem gente que está com anos de história com Deus e incompleta a vida inteira. And many times when God uses pain and suffering as a tool in this process, at one point in the cycle, in this season of your life, our tendency is to try and move on and move away and jump immediately from that moment in time in whatever point we are in that season and leave that behind. So what we see is that people go on through life with all this unfinished situations because they are kind of like running away from the pain and never bringing things to a proper closure and conclusion. Então, quando existe uma etapa a ser completa, a ser consumada, sempre o fim dessa etapa é Cristo. So when there is a season, a cycle to come to fulfillment and completion, the fulfillment and completion of the cycle is Christ. Então, é como eu estava falando, as pessoas não crescem porque não compreendem a verdade de um versículo básico que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? Então elas maldizem, atacam, criticam no momento que passam por algum tipo de dor ou incerteza porque desconhecem que o processo requer isso. Mm-hmm. And what happens is that the lack of understanding that everything will cooperate for the good of those who love Christ. The not abiding in that truth causes us to move on too quickly from situations that at the moment are painful and keeping us from reaching the benefits of completing a cycle from that point of pain when the season is still developing, the process is still working in our lives. Você sabe o que faz homens se tornarem ricos através de investimento no mercado de ações? Saber entrar e saber sair na hora correta. Mm-hmm. What makes investors to gain great profit in the stock market is the ability to understand when to go in and when to exit. Saber entrar e saber sair está ligado ao sucesso que nós obtemos em todas as áreas da nossa vida. To understand the timing to start and end is directly connected to everything that is successful in our lives. A jornada cristã, ela está muito mais ligada a como você termina do que como você começa. The Christian journey
is uh, uh, is a lot more has a lot more to do with the way that you end than the way that you start. Essa nossa incapacidade de lidar com a entrada e saída, com início e fim, se estende para todas as áreas das nossas vidas. And the inability to handle properly under the divine protocol, starting and ending, it affects all areas of our lives. Eu vejo hoje homens, chefes de família, que gastam mais tempo jogando videogame do que dando atenção aos seus filhos e à sua esposa, porque são verdadeiros moleques de calça. Não fecharam um ciclo da sua adolescência, até hoje são crianças. And we'll see many adult men who are really adult physically, but inside there is this child that has never matured. And instead of giving attention to their family, to their children and their wives, they're caught into this video game world, and they put in playing video games their attention rather than investing in their families. And that is because they are caught in this immature selves, because they have never moved from that season to the next in their lives. E todas as vezes que você não fecha ciclos, você entra numa dualidade de vida. Você está numa estação, ainda querendo viver outra estação. E a pessoa está sempre frustrada. And when people are unable to close a cycle and move properly from season to season, they end up living in a duality where they are present in a season, but they are also dealing with their lives in a season that should have ended. Eu conversando com um amigo psicólogo, ele falou assim, a frase mais comum que eu ouço no consultório é, ele pergunta para as pessoas, por que você está assim? Não, é porque eu preciso disso. E a frase eu preciso disso é a frase mais falada dele. Ele fala assim, você precisa ou você quer? Você tem que entender o que é necessidade e o que é a sua vontade. Então as pessoas são estimuladas com coisas que elas de fato não precisam, mas elas querem. Então elas se tornam insaciáveis para atender o que querem, porque passam a falar daquilo que querem como se fosse uma necessidade. And in conversation with a friend who's a psychologist, he describes this very common dynamic where in conversation, he will hear people saying that or applying the label need to things that are not necessarily a need, but simply a want. And they lack the ability to proper analyze and determine what is a need and what is a want. E, por exemplo, você vê hoje mulheres que lutaram a vida inteira porque queriam ser profissionais bem-sucedidas. Então ela quer ao mesmo tempo ser uma executiva de sucesso, mas ela quer ser aquela mulher da propaganda da margarina sentada ao redor da mesa com os filhos. Não consegue. Tem um momento que você tem que tomar decisão na sua vida. Como que você vai ser uma executiva de sucesso e cuidar dos teus filhos? Então, assim, nós somos pressionados pela sociedade para fazer tudo, porque nós somos também estimulados a não colocar fim nas situações, não saber encerrar ciclos. There is a trend, and it's more of a cultural influence that affects us in a way that you will see people who are pursuing, and especially women, that is being culturally encouraged to pursue a career, and at the same time that they are pursuing ferociously to position themselves professionally, there is this desire for living fully a family life.
And so there is this conflict and this duality where here they are struggling with the desire to be the model family that they envision at one point, sitting around a table with a family, but there's also this struggle where they're pulling for this fulfillment, to find fulfillment in developing a career. A gente só consegue sabedoria para entrar e para sair nas nossas vidas quando nós alcançamos uma revelação de Cristo como a entrada e a saída de todas as coisas. And we only receive fulfillment when we understand the reality of Christ in bringing conclusion and closure to cycles in our lives, so that we can leave a cycle and going to the next in an appropriate manner. Quando isso se torna uma revelação no teu espírito através de uma nova vida, você nunca mais lida com saída e entrada de uma forma sem a atenção devida, porque você sabe a importância que isso tem. And it is necessary to have a revelation in our spirit, a revelation of this reality. And once we have in our new lives, we understand this protocol, you will never again struggle with not properly closing a cycle and moving into the next. Quem não experimenta essa nova vida vai estar sempre dividido entre opostos. É o que a Bíblia fala sobre o governo de dois senhores. If you don't experience the new life, you will never understand the reality of. Okay, can you just say that again? Você vai estar sempre dividido entre opostos. É o que a Bíblia fala de você estar sob o governo de dois senhores. Without the revelation that comes in with the new life, you will always be conflicted with the two realities. It's like you were serving two masters. Você já viu pessoas que não sabem dizer não a outras, que não sabem ter uma palavra de correção porque elas querem estar bem com todo mundo? Esse tipo de pessoa que está bem com todo mundo, ela mente para si mesmo. It's like people who have a hard time saying no to others. They struggle with trying to please everyone and end up not centering themselves and having a foundation to make decisions properly. Vamos ler Mateus capítulo 6, versículos do 24 ao 26. Matthew 6, verses 24 to 26. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Therefore, I tell you, do not be anxious about life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Aren't you of more value than they? Mamon não é um espírito que opera só nas finanças. Ele controla uma forma de pensamento. What is Mamon? O que foi? Eu vou pedir para o outro Adriano me traduzir, porque esse aqui está muito emotivo. Cara, I'll tell you, I'm having a hard time today. É? Mm-hmm. Let's pray for you, my friend. Yeah, please do.
I am having a hard time just. Mammon. Como está escrito aí? Mateus 6:24 não está escrito? Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, chama de dinheiro. A Bíblia chama o dinheiro de como se fosse um Deus, né? Hold on, Mateus 6:24. Okay. Pode falar, a Bíblia trata o dinheiro como um Deus. So the Bible treats money as a God. E o problema é que esse Deus ele não opera só nas finanças. And this God his operation is not just finances. Ele controla uma maneira de pensar. It controls an entire way of thinking. Ele alimenta a sua vaidade, a busca pela reputação. Essas palavras são importantes você guardar. Ele alimenta a vaidade e ele busca a busca pela reputação, pela fama e pelo prestígio. It feeds vanity, and it feeds and encourages a search for reputation and prestige. Você já passou por situações que você está numa conversa, numa discussão e de repente vem um pensamento assim dentro de você? Quem que essa pessoa pensa para falar assim comigo? Isso é o sopro desse Deus que te faz sempre ver as pessoas menores que você e você fala, quem que é esse cara para falar assim comigo? Have you ever been in a situation where you have somebody speak to you and you immediately feel offended and you start questioning, who is this person to speak to me that way? O problema é que quando a gente dá voz a quando a gente dá ouvido a essa voz, a gente quebra exatamente a etapa do processo onde Deus trata conosco através da humilhação. And when we are faced with that thought and we are offended because of how we feel like we are positioned in a situation like that, that is an indication of how we are breaking the process and jumping from the very moment where pain and humiliation is a tool to exercise transformation in our character. We avoid that feeling and we move quickly away from that, bringing that process to a hard stop. No livro que eu escrevi, no segundo livro sobre a ressurreição, eu escrevi um capítulo sobre humildade. In my second book, I wrote about humility. E eu escrevi aquele capítulo num momento onde eu estava sendo muito humilhado. And curiously, when I was writing that chapter, I was going through a lot of humiliation. Teve uma pessoa da minha família que sofreu um dano, né? Ela estava sofrendo um processo que incluía a casa dela e ela julgava que eu tinha responsabilidade naquilo quando de fato eu não tinha. Ela não passou o imóvel para o nome dela e daí de uma ação que eu estava sofrendo, essa ação recaiu sobre o imóvel dela porque o imóvel ainda estava no meu nome. Mas eu não tinha culpa daquilo. Ela ficou 5 anos com o nome incomprado e não passou para o nome dela porque ela não quis, não tinha dinheiro. Mas a pessoa começou a me pressionar para eu resolver aquilo e eu não tinha como resolver. And what happened was that this person had her home was still in my name because she did not take care of what was necessary to transfer documentation over to her name, whatever the reason was, laziness or lack of money or whatever that was. The person kind of was comfortable in that situation. And when we found ourselves
in legal peril, the system found that there was this property still in my name, and now the property was being almost demanded by the entire process, as part of the entire process. So this person was in the risk of losing her property. E o que aconteceu é que aquilo caiu para um campo onde ela me ligava e mandava e-mail, mas me humilhava muito, e inclusive, principalmente tocando na minha vida com Deus. Você não é um homem de Deus? Como que você permite fazer isso? Como que você prega e permite que eu sofra esse dano? Vai lá e resolve. E eu não tinha dinheiro muitas vezes para pagar a gasolina do meu carro, e ela queria que eu pagasse um processo de alguns $1.000, né? E teve um dia que eu estava voltando de uma ministração em São Paulo, era um domingo, sabe? Domingo, normalmente, você está com a guarda baixa, né? Não tem nenhum problema da semana acontecendo, voltando de um culto incrível, e eu vejo meu telefone tocar, era essa pessoa. Nossa, mas meu coração, eu comecei a entrar num nível de ansiedade, quando eu via ela me xingava e me humilhava tanto, que quando eu via tocar, meu coração disparava, eu estava dentro do carro, eu falei assim, não acredito, cara. Pleno domingo, cara, depois de um culto desse, eu vou ter que... Traduz aí, depois eu... So her negligence in giving continuation to the process created a situation where she was now demanding my action and calling me out on by saying, aren't you a man of God? How are you going to let this go on? How are you going to let this happen? And putting on me the responsibility for her having neglected for years a situation. So in this process, I was being crushed, and I remember it was a Sunday, and on Sunday, it's not a day of the week, so you were kind of like trying not to think about the things of Monday through Friday, and I had my guard down, and I am driving from church, and I see this phone call coming in, and I see her name, and immediately I feel like my stomach kind of going into a knot. I knew what was coming. Foi então que eu ouvi o Senhor me falar. Não, daí eu peguei, eu falei para o Senhor, eu falei assim, Senhor, mas isso não é justo, né? Olha o que essa pessoa está me fazendo. O Senhor falou assim, você está se baseando na sua justiça própria. Permita-se ser humilhado, peça perdão. Eu falei assim, nossa, isso eu acho que é uma voz do inferno, né? Como que eu vou pedir perdão para uma pessoa que está me fazendo isso? Eu vou dar ainda mais respaldo para ela achar que tem razão. E daí eu desliguei o telefone e não atendi. In a split second, I had this complete thought in my mind, and I was looking at that call coming in, and I was saying, Lord, I know what this is about, and it's not fair. How can you let me go through this? And I felt the Lord speaking to me and challenging me, but in that moment, my reaction was to just hang up and run away from that situation. E depois ela ligou novamente. E eu But she called again. E eu ouvi de novo o Senhor me falar assim, peça perdão, se humilhe. And in that moment, I heard the Lord speaking to me and saying, ask forgiveness. E eu pedi perdão. Falei assim, olha, você me perdoa, eu não queria ter causado nenhum transtorno para você e eu vou lutar para tentar resolver, ainda que eu não tenha condições. E a sensação que eu tive é que eu ouvi um barulho de um balde de água sendo jogado numa fogueira. Fez assim, ó. E ficou um silêncio, a resposta. And as I felt the Lord directing me to
take responsibility and humble myself, I answered the phone, and at the right time, when I had an opportunity to respond, I just said, I am so sorry. I wish you were not in this situation, and I will do everything I can to help you. And at the moment, as soon as I finished saying that, there was this awkward silence, and it was like I could hear this like when you dump a bucket of water in a fire, and I could just feel like that anger subsiding on the other side. E eu entendi o poder da humilhação. And the Lord allowed me to understand the power and the meaning behind humbling yourself. A humilhação destrói a nossa justiça própria. Humility destroys our self-righteousness. A humilhação destrói a nossa sensação que nós temos direitos. The sense that it's our right to have it a certain way is completely destroyed when you come in with humility. A humilhação te coloca num lugar de dependência de Jesus para que ele te justifique. Situations of humiliation place you in a position where Jesus has to be your justification. A humilhação te liberta da opinião das pessoas. Humiliation sets you free from the opinion of others. Você não constrói a sua identidade mais baseada no que as pessoas falam de você, porque a humilhação ela vai te treinando a ser livre disso. And what it does is it sets you free from having to respond a certain way, and it releases you to this new identity in Christ. Só que tem uma coisa, aquela era uma estação de morte na minha vida. Eu já vinha sendo muito trabalhado em dor, humilhado, passando muitas perdas, e nesse processo você consegue com uma maior tranquilidade entender a humilhação, porque você já está humilhado. And it was at that season in my life where I was going through this process of death. And in that situation, somehow it's easy to manage accepting humiliation because you're already being crushed. You are in that humble position where you are just accepting what is the process you are in and what is coming next. Mas eu quero contar para vocês algo que aconteceu comigo a semana passada. But I also want to share with you something that happened just last week. Eu creio que eu estou meio no período de transição de uma antiga estação e estou começando a entrar numa nova estação. And I feel like I am bringing this a season to an end and is starting to transition into a new season. E a semana passada o apóstolo Eli precisava fazer uma reunião junto com outro apóstolo, que é o Gustavo Lara, com o reitor de uma universidade dos Estados Unidos. Aí de vocês. And last week then my spiritual father and my spiritual leader together with another leader here in South America, we're scheduled to have a meeting with a university, the head of a university here in the United States. E é um cara muito importante na Flórida. O filho dele é deputado e ele, um cara que tem uma universidade muito respeitada, e o apóstolo Eli ia fazer uma ponte para apresentar o Gustavo Lara para esse homem através de uma reunião pelo Zoom, e pediram para que eu fizesse
a abertura da sala de reunião, tudo, porque eles não sabiam mexer com isso. Eu só fui chamado para ser o secretário da reunião. Eu ia servir o apóstolo L abrindo a sala do Zoom para eles no horário e ficar quietinho, participar, ia ficar quieto lá na reunião. Era só isso que eu ia fazer. So my participation in this meeting was simply to set up the Zoom meeting and get it all started, bring these guys into this video conference. And this gentleman, he, like I said, he's the head of a university in Florida. He is the father of a congressman. So he's a very busy and important guy. And my role then was basically, I was a secretary there. I was just like bringing these guys into a meeting, and I was going to step back and watch what was happening. E eu sempre fui muito pontual, tanto na minha vida profissional, ministerial, respeito muito os horários. Então a reunião era 2h30 na Flórida, 12h30 no Brasil. Quando era 12h15, 15 minutos antes, eu já estava com a sala do Zoom pronta, arrumada, inclusive com as coisas escritas, preparadas para eles entrarem. So, and I like to be punctual. So I've always been punctual, both at work and in ministry. So the meeting was scheduled for 12:30 in Brazil, which was 2:30 in Florida. And by 12:15, I had everything set up, and I was just waiting for the other participants to join in the conference call. Quando foi no meu horário aqui, né, 12h29, faltando 1 minuto para dar o horário, o reitor lá da universidade entrou na sala do Zoom. E eu estava com o meu microfone mutado e o vídeo mutado. Ele começou a falar, oi, começou a falar assim. Daí eu abri o meu microfone e o vídeo, falei, olá, como vai, tudo bem? Ele me conhece. Ele falou assim, e ele bem seco falou assim, cadê o pessoal, Cristiano? So at 12:29, I had my video and my audio muted. And at 12:29, I see the gentleman from Florida jumping on that video conference. And he jumped in and he called out and he said, hello. And I turned on my video and my audio and I greeted him, and he looked at me and he said, where is everybody, Chris? Where is everybody? E eu peguei e falei assim, eu estava sorrindo, falando com ele, falei assim, eles devem estar entrando, né? Porque afinal de contas ainda faltava 1 minuto. Eles devem estar chegando. E daí... And I welcomed him with a smile, and I said, oh, we're still a minute to go. They're probably logging in at any point here. They're probably coming in soon. E daí ele olhou para mim e falou assim, você não vai me fazer ficar esperando aqui, né? And he looked at me seriously and he said, you're kidding. You're not going to make me wait for them here, are you? E eu não sabia, ele foi tão ríspido e ainda estava no horário que eu não sabia se ele estava brincando comigo ou se ele estava sério. Eu dei outra risada para ele, falei assim, não, eu só estou aqui para servir vocês, né? Falei assim, não sabia nem o que falar. And with a stern look on his face, he questioned me again, and I'm looking, and at this point I didn't know if he was serious, if he was mad, but I still had that smile in my face, and I'm kind of reinforcing my position as somebody who's there to serve them and kind of calming the situation down. E ele pegou e falou assim, eu não estou brincando. Vocês não sabem o que é pontualidade, eu tenho muitas coisas para fazer. Ele falou assim, eu não vou ficar aqui esperando ninguém. Você está pensando que eu sou o quê, Cristiano? E cara, o cara começou a me ofender e começou a falar um monte de coisa. E eu comecei a pensar assim, o que eu tenho a ver com isso? Eu só tô aqui para servir. Mas ele foi falando, meu sangue foi borbulhando aqui dentro, cara. E eu falei assim, daí eu peguei e falei assim, eu não sabia o que fazer. Falei, cara, já estava passando 5 minutos e eu mandava mensagem para o apóstolo, ele não respondia para o Gustavo Lara. Daí o Gustavo Lara me manda um áudio super carinhoso. Ô, Cristiano,
eu tô no carro a caminho do escritório, já tô chegando. Eu falei, como que eu pulo esse cara aqui, quase me batendo, e o Gustavo ainda no carro? Eu chamei ele na frente da tela e falei assim, Gustavo, você poderia entrar pelo telefone, que o fulano de tal aqui não pode te esperar mais. Quando eu falei isso, ele ouviu, ele quase cuspiu fogo pela tela. Como que é? O cara vai entrar pelo seu... Eu me preparo para... E daí como ele continuou, até que o Gustavo entrou na sala do Zoom pelo celular, ele era outra pessoa. Oh, meu amado, que alegria te conhecer. Daí eu mutei meu microfone, meu vídeo, deixei eles conversando, o apóstolo ele entrou, mas eu estava por dentro, mas assim, pensa em você engolir uma lagoa de sapo. Eu estava assim, indigesto comigo, com tudo que aquele cara me humilhou, sem eu ter feito nada. Eu só estava ali como secretário da reunião. So as I'm standing there, kind of looking at the clock and waiting for somebody to jump in, 5 minutes go by, and he turns to me again and he says, very firmly, "What are you guys thinking? I am a busy man. It is a busy day. I don't have time to sit here waiting. Where are these guys?" And he turns the heat on me. I'm starting to feel defensive, and I feel like I'm starting to get angry with that situation. And where is everybody? And I'm thinking, here I am dealing with this situation that I have nothing to do with. I'm just there to help. And this guy is like unloading on me. At that time, I start kind of texting both the gentlemen here in Brazil who were supposed to be in the meeting. And one of them answers, and he actually sent me a audio message. And in the audio message, he's all nice and kind. And he's saying, "Hey, Chris, I just wanted to let you know that I'm still in traffic. I need to get to my place and jump on this video conference." And I'm going like, I can't believe this. So I respond to him and I say, "Could you please jump on this video conference right there where you are in your car?" So he manages to log in to the video call, is still driving, is still on his way to the place where he was going to be for this meeting. And when he jumps in, the gentleman in Florida, the mood changes. And now he's talking to this guy who was supposed to be in the call with my spiritual father. And everything is kind of like fine, and they are enjoying themselves. And I'm still here offended and hurt, not understanding why did I have to deal with this crappy situation. O que aconteceu foi que enquanto eles fizeram a reunião, né, eu estava digerindo tudo aquilo e o Espírito Santo falou para mim, independente da estação aonde você estiver, a lição da humilhação continua. Nunca reaja na medida que você tente se defender. A humilhação sempre vai fazer parte da vida, de como nós reagimos a ela, manifesta o espírito que nós portamos. É como se eu sentisse Deus me falando assim, ó, você está na transição de uma etapa para outra. Vem um tempo de ressurreição, mas você não pode perder a lição do passado, porque agora as coisas estão melhores, você não tem direito de responder, você continua na mesma posição. E eu fiquei pianinho quando acabou a reunião, estava só o Hélio e o Gustavo, eu entrei, comecei a rir, eles falaram assim, o que você está rindo? Eu falei, nossa, o cara me chacoalhou aqui, né? E daí o apóstolo Hélio me disse, falou, eu tenho uma palavra para você. Esse homem... Hold there. So as the meeting went on, and I was sitting there, kind of like boiling this whole situation inside, trying to digest what had just happened. I felt the Lord speaking to me and saying, hey, humiliation, situations of humiliation that require humility from you, they are not over. It doesn't end
with this new season that I'm bringing you into. Even though you're transitioning from this very difficult many years of your life into a new season, you need to understand that it will require of you to have the same attitude of humility as I bring you into the new season of success. That this attitude of humility is a requirement so that I can continue to be in Christ, even though the process is moving me from an old season where there was a lot of difficulty into a new season of promise. And when we come to the end of this call, and this gentleman leaves the video conference, I unmute myself and I told the guys, I said, you won't believe what I went through because you guys were late. And I proceeded to tell them how this guy unleashed on me, and my spiritual father just listened. And at one point he paused and he said, I have a word from the Lord to you. E foi então que o meu sogro, né, que é meu pai espiritual, falou assim: esse homem ele tem esse temperamento, ele trata o filho dele dessa forma. E ele te tratou assim porque ele vê muito potencial em você, ele vê você como um filho, e ele se perdeu e falou com você desse jeito. E a tua reação, você pode ter certeza que mexeu com ele. Deus ministrou meu espírito quando você falava que isso aí foi uma ponte para algo que Deus vai construir entre você e ele. E não deu outra. No dia seguinte, o cara me mandou um texto incrível, me elogiando, falando da minha postura, me pedindo perdão pelo que tinha acontecido, que ele estava na frente do hospital com a esposa fazendo um tratamento de câncer, ele estava com a cabeça alterada, mas que ele me admirava, que ele queria honrar a minha amizade. E eu imagino o que teria acontecido se eu reagisse no meio daquela humilhação como eu gostaria de ter reagido. So the word that my spiritual father had for me was, it was a word of encouragement. He said, listen, this man, he is, his personality and his way of dealing with things, he is very straightforward. He speaks things as they are, and he's a man who likes things right. And I'm sure that your response to him in the manner that you responded ministered to him, and I'm sure that he appreciated the way you handled this situation. Let me tell you, he sees you and he understands your position as a son, and he sees you and he admires you. What was happening was that he was actually speaking to us while he was at a hospital where his wife is finalizing a treatment for cancer. So I'm sure he had a lot of things in his mind at that time, and maybe for that reason he responded in that way. And so I took that in, and the very next day I get a message from this guy, and in his message he was apologizing for the way that he handled himself, and telling me how much he appreciated the fact that I responded in humility and with care, and didn't allow that the way that he spoke to me to change the environment and the spirit for that time in that meeting. O fato é que todo fechamento de ciclo nosso, né, ele tem marcas de humilhação. O fim da estação, que foi a cruz de Jesus, foi um lugar de humilhação. Nós precisamos entender que a humilhação, ela aponta sempre para a gente sinal de fim de ciclo. E como nós estamos reagindo a ela, demonstra se nós estamos aprendendo ou não. Situations like this that bring humiliation to our lives,
that elicit a response where we have a choice on how to respond in face of situations of humiliation. These situations, many times they signal the end of a cycle, the end of that season. Think of Jesus on the cross, the ultimate humiliation that preceded his victory and his transition into what is now for us this new covenant. So the manner with which we respond to those situations is very important to help us transition from the into the new season that God has for us. Então, para que a gente possa concluir, tem um tempo para falar alguma coisa sobre isso, é importante que nós entendamos como nós temos fechado ciclos, estações e relacionamentos na nossa vida. So it is important as we bring this to a conclusion. Manifestando a Cristo no fechamento de um ciclo, porque se eu não manifesto no fechamento, eu não posso entrar no novo ciclo através de Cristo. It is important that we are aware that as we come to this moment of transition where we are leaving a cycle in our lives and going into a new season, that we do it in the presence of Jesus, in the manner with which we are called to do it with Jesus, because we cannot leave a season without Jesus and expect to start a new season with him. You have to end with him so that you transition into the new season with Jesus in the lead. Olha que interessante, com isso eu concluo. Vocês acompanharam, oraram por mim nessa fase que eu estava para tomar uma definição entre dois grupos que eu tinha de propostas da minha empresa. Vocês sabem o quão cuidadoso eu fui, porque eu tinha que dizer não, fechar a porta com um e dizer sim ao outro. Vocês se lembram disso? And you guys were part of this moment in my life, this key moment in my life where I was dealing with the conclusion of many years of process and dealing with those two proposals. And I mentioned to you how careful I was in the way that I managed that situation with both of those investors, and how much attention I put into closing it with one of them, and how the putting careful attention into closing that situation has benefited me as we stepped into the next phase in this process. Foi nesse período orando para tomar a decisão certa que o Senhor foi falando tanto comigo sobre entrada e saída. And it was during this process, as I prayed intensely about the situation, and you participated as well, that the Lord started talking to me about the importance of transitioning from this moment of closure into the new season that He is opening before me. E o que aconteceu? 3 semanas atrás, eu então disse não para um grupo e falei com muito cuidado a gratidão que eu tinha, né, o respeito que eu tinha pela bela proposta que fizeram, mas que eu tinha discernido, né, com minha família, que nós estaríamos então escolhendo o outro grupo que nós tínhamos. Vocês se lembram? And remember that 3 weeks ago, then I went to one of the investors and I honored them for the way that they dealt with me. I honored and I expressed all the appreciation for their respectful proposal to me. And I told them that that decision had been made in consultation with my family, and I had discerned that the other proposal was the best route for the situation at the moment. E o que aconteceu? Uma semana atrás, o grupo que eu tinha escolhido me chama e fala assim: Cristiano,
a gente está com um problema para trazer os recursos que nós temos na Europa para a operação, nós vamos abortar a operação. Eu tinha escolhido um grupo e esse grupo me fala que estava saindo fora. Quando me deu até um frio na barriga, no mesmo dia eu recebo uma mensagem do grupo que eu havia dito não e falando assim: Cristiano, nós vamos fazer uma proposta melhor, nós queremos insistir, a maneira como você conduziu, nos dá uma oportunidade de fazer essa operação com você. E hoje o grupo que está comigo na operação é o grupo que eu fechei a porta 3 semanas atrás. A mesma porta que eu fechei no Senhor, buscando sabedoria, cuidado, falar, a mesma porta que eu fechei foi a porta que o Senhor abriu para que eu entrasse nela hoje. Se eu tivesse fechado de maneira errada, eu estava vendido agora. And it is interesting that the door that I thought I was closing ended up being the door that is open for me to transition into the new season. Remember, and I shared this with you, that the one group that we had decided to go with had difficulties bringing their resources from Europe into the business by the deadline. And they responsibly then communicated with me that they were not going to be able to do it by the deadline and they needed to pull back. But imagine if I had dishonored the other group in the process just a week before. Hein, Adriano? Nem desonrado. Se eu tivesse feito joguinho com eles, me dá sua proposta para fazer leilão com o outro. Se eu tivesse conduzido uma forma, eu não teria essa porta aberta. And then even if I had just given them any hint that I was playing with them and playing with the proposals and manipulating by saying, hey, I have this proposal here. Maybe you should give me more because, hey, I have this option here. But because they understood that I did not manipulate the situation, but acted respectfully during the process, all the way to closure. At the moment that the group that I had decided to go with had to pull back, the Lord himself opened the door with the group I had already said no to, bringing them back. They were the ones who reached out and saying, we want to do this. We want to improve the offer we made because of the way that you conducted these negotiations. We feel like we have to make you a much better offer so that you can go with us. And this was all at a moment when, for a split second, I thought that I had lost everything again. Então, o que eu queria deixar para vocês como um princípio que a gente começou a falar semana passada, eu vou tratar com isso também no Aljava na próxima semana com os outros pastores, é que nós precisamos buscar essa revelação no Espírito, que tudo que diz respeito à entrada e saída na nossa vida reflete o quanto nós temos de Cristo. So what I want to leave with you, and it's something that I'm going to be working with the pastors next week when we meet, is about the importance of attempting to Jesus' protocol as we transition from one season to the next in our lives. Amém? Não sei se o que eu falei hoje, eu vi que o Adriano estava compartilhando ali, que no momento que eu falava alguma coisa já estava falando com ele, mas se vocês quiserem compartilhar algo nesse aspecto do que vocês de alguma forma testificaram ou entenderam o que o Senhor falou com vocês em cima disso, eu acho que sempre enriquece muito o nosso grupo. Estou à disposição para ouvi-los aí. So guys, let's just take this moment and open up
I don't know, Kip, if you can and if you're able to jump in, you can even type Silas. If you're able to apply this to your lives and if you want to share, feel free to do that. You notice even during the translation, I was personally, it kind of exposed something that the moment I am in, and I actually lost my train of thought at one point because I was personally impacted by something that was said. But I want to open and let you guys kind of jump in and share about your own experience if you wish. So Silas or Kip, if you're available. Adriano, sinta-se livre também de compartilhar, tá? Com a gente. Yeah, I guess I'll go. The transition piece is huge. I think we struggle as a society. A transição é muito grande, é muito importante. Eu creio que como cultura a gente tem muita dificuldade de lidar com isso. And we have a hard time letting go of things when we feel like we were wronged. É difícil largar das coisas, principalmente quando a gente se sente que nós fomos injustiçados. And yeah, so it's hard to let go. That's something that I struggle with as well. I've had a lot of relationships that have just ended because one thing or another, whether they felt wronged or I felt wronged. But nothing recently that I can put my finger on. But yeah, definitely the seasons of life. It's a real thing and it's difficult. Existem relacionamentos que foram abandonados com esse sentimento de que eu fui algo não foi feito direito. Eu me senti ofendido, ou possivelmente eu deixei pessoas ofendidas para trás. Afortunadamente, não há nada assim presente no momento, mas eu posso olhar para trás e ver. Yeah, so thanks. And I think we should name it beginning and end. That's my take. Eu agradeço e eu quero sugerir então, para que a gente coloque o nome dessa conversa hoje de manhã, beginning and end. Here comes Kip. Silas, thank you, man. Let me just give an example. Just mention something interesting between Silas and I. Our wives know each other. We've hung out a few times, Silas and Heidi, Wendy and I. And I really like Silas. I really do. I love this guy. Since I met Silas, I've loved Silas. He lives like on the other side of town, like 40 minutes that way. And so we don't see each other as much as we would like to. When I went through that situation at work, and there was humiliation, there was public humiliation, there was a lot of loss and mourning, and I felt very lonely at times. I felt like, where are my friends? And one person that I asked during that time if this person cared was Silas. I made the assumption that Silas somehow knew what was going on with me. And in my mind, I thought, Silas doesn't care.
and I was hurt. And at one point, when towards the end of this process, I reached out to Silas because in my mind, I saw the end of this relationship. But I cared enough that I reached out to Silas, and I told him, I said, dude, where have you been? You know, it hurts here. Where have you been? And Silas had no idea what was going on. And that is an example of a good friend, a good relationship that could have gone by the wayside. I could have abandoned that and said, you know, not going to deal with that. And it would have been a bad ending to a very good friendship that we have. And in my attempt to kind of close that and say, you know what, even if he didn't care, I'm going to let him know how he felt for me not to hear from him. And I want to bring this to a close. And Silas was very humble. He listened to me. He felt my pain. He made his way here to my house. He hung out with me just to tell me, dude, I am sorry. I wasn't with you during this process. So here it is, the humility, the humiliation, the humility, and God restoring it because there was a desire to bring this to the end. And I think that the end of that season was the beginning of a new season in my friendship with Silas. So that's our story there. Kip. I'm mindful of this. This is very timely for me in that O momento dessa conversa é importante para mim. I've had for a period of time in my mind moving on to what's next in life. Not yet, Já no. por algum tempo eu tenho na minha mente assim esse ímpeto de mudar para a próxima fase da minha vida. And not knowing God's timing absolutely and exactly what the next thing is, though it seems fairly defined in my mind. Sem entender exatamente o que é esse plano de Deus, mas eu tenho bem definido na minha mente que é hora de dar uma guinada. I'm open to where God is, where I believe he's going, having me go. I'm proper closure, proper completion. Yeah, very timely. E nesse momento de transição, eu entendo agora a importância de concluir essa fase que eu estou deixando de uma maneira apropriada. Então, essa conversa hoje é muito importante para mim. Yeah, I'll be re-listening to this a few times and taking some notes. So I hope that it's recorded. Eu vou ter que escutar essa mensagem algumas vezes mais e continuar tomando nota porque é importante nesse momento da minha vida. Adriano, can you share something with us? I'm okay. So a question then. Is in your understanding of this, Chris, is it possible that we kind of get ourselves stuck
in an old season and we don't allow ourselves to move on. Nesse entendimento que Deus está te dando, é possível que a gente se posicione de uma maneira que não permita essa transição de continuar? Eu acho Não sei se essa é a dualidade que você falou. Eu acho que existem duas situações aí, Adriano. I think there are two situations there. Eu acho que em alguns momentos, dependendo da maneira como a gente não entende o ciclo e não fecha, você pode ficar estancado. Sometimes, because you don't understand how to bring it to a closure, you get stuck. Isso, exemplo. Vamos pegar exemplo bíblico para a gente não ficar no campo do achismo. Let's get a biblical example so that we are not guessing. A transição do povo do Egito para a terra prometida, para Canaã, está cheia de exemplos disso, dos protocolos de Deus para a saída e para a entrada. Think about Israel leaving Egypt into the promised land. It's full of examples of God's protocol for transition. Uma geração inteira ficou estancada, usando a tua palavra, sem conseguir entrar para a nova estação. Não soube fechar um ciclo. An entire generation that didn't know how to close a cycle got stuck and wasn't able to move on. Mas também nós vemos pessoas que elas começam a caminhar na nova estação sem fechar as portas da antiga. Então daí ela caminha sempre incompleta, né? Ela caminha sempre incompleta porque ela não fechou correto, mas ela tentou ir andando é o caso de Saul. Saul exemplifica isso, né? And we see the other example is people who are already kind of walking in the new season, but they have ties with the old season that have not been resolved. And an example of that is Saul. Saul was a guy who entered into a new season in his life, but was unable to move on. Ele foi rejeitado para o reino e continuou reinando. Do tempo que ele foi rejeitado até ele perder o trono foram anos. Ou seja, ele não fechou o ciclo, ele não soube esperar Samuel para sacrificar, ele quebrou o protocolo, ele acelerou e parecia que estava tudo bem, mas naquele momento, no espírito, ele já havia sido rejeitado. As coisas Saul had already been rejected, but he continued to rule. There is a long period of time between his rejection and ending his rulership because he couldn't accept it. He went ahead of the Lord and offered the sacrifices just because he couldn't wait for the prophet. And he got himself ahead of the game. Because of that, he was rejected, but he wanted to keep on moving. Então ele finalizou a batalha, ele saiu de lá para entrar numa nova fase como um vencedor de uma batalha, mas por não ter fechado corretamente a porta do fim daquela batalha, ele entrou nessa nova fase com a porta aberta. Né? E essa porta aberta fez com que ele, apesar de estar achando que estava entrando na nova fase, ele já estava rejeitado. Então tem essas duas situações que eu vejo. So here's Saul, who won the battle, but he didn't close that battle properly. And he is moving on, carrying on the spoils of that old battle, completely against the will and the protocol that God had set up for him. And this is what we see happening is not being able to close properly. Então são essas duas situações, né? So there are two situations there. Ou você fica de fato estancado e não entra na nova, ou quando você entra na nova sem saber fechar a antiga, você vai com a porta aberta, na verdade você não está completo, não foi consumado, né? You either don't allow yourself to transition or you transition without dealing with those things and you don't bring it to proper closure. You don't allow for proper closure. Isso aí.
is there a, you keep referencing protocol, is there a list? Kiko, você fala de protocolo. Quando você se refere a protocolo, existe uma lista específica de coisas a serem feitas, pontos a serem feitos. Phases. Eu costumo dizer, né, que na nova aliança, né, essas listas estão impressas no nosso coração. In the new covenant, this list of to-dos, they are imprinted in our own hearts. E o que nós precisamos é ter o cuidado, é ter atenção em ouvir a Deus em todo momento que você está fechando e do que você está abrindo, para que você não feche as portas a partir da tua dor, mas a partir da ótica do Senhor. Eu vou dar um exemplo disso. So it is important that you are attentive to the voice of the Holy Spirit, and that you are responding properly to the guidance of the Holy Spirit, and not responding to your own pain. Eu trabalhei numa construtora em Campinas por 5 anos. E nos últimos 3 anos eu tinha me formado, porque eu trabalhei como estagiário, depois eu me formei, eles me contrataram como engenheiro, mas não me registraram. E eles fizeram um acordo para mim, falaram, vou te pagar um salário maior sem te registrar. So I finished college, and I was hired for a company in that city where I was doing school, and I worked with them for 5 years. And I was working with them for 3 years already. I didn't have a contract with them. I was still on what would be for us here, like on a temp contract. E quando eu fui encerrar, que eu ia voltar para Taubaté, porque eu ia me casar, ia morar para cá, eu fui falar com meu pai, eu falei assim, pai, será que eles vão pagar os meus direitos? Eu precisava desse dinheiro agora, porque vou me casar e tal, né? And so a deal that we did after a while was that they were going to give me a contract, but they didn't pay me properly. So 2 years down the road, when I'm ready to transition back to our town, I was getting ready to get married. I sought my dad for counsel, and I asked him, I said, hey, should I talk to them and maybe ask if they will pay me back for this years that I was not paid properly? E meu pai ficou bravo comigo, falou assim, isso é uma mentalidade de escravo, você não repete isso para mim. Se você aceitou essa condição de trabalho, você não tem direito a exigir nada. And my father rebuked me, and he said, this is a slave mentality. He said, you need to drop this immediately, and I don't want to hear this again. Because if you accepted to work under those conditions at one point, you cannot now go back and demand and go back on your own decision that you accepted 2 years ago. E o que eu vejo hoje no nosso país é que a lei favorece tanto o empregado que mesmo quando o patrão faz tudo o que é correto, eles conseguem brechas na lei para prejudicar o empregador, né? Então fica sempre essa mentalidade de levar vantagem. Então não existe uma lista de regras do certo e errado. É a tua consciência com Deus que quando você ora e fala, como que eu fecho isso aqui? Tem coisas que vão além do que você teria por direito até legal, mas diante de Deus é errado você fazer. So it's more than a list of things. It is because sometimes it supersedes your own right. Sometimes you will give up your own right because the Spirit is leading you in a different way. There is this culturally now, there is this thing where the employee will find gaps so that they can hold the employer hostage, and they will usurp
and use a situation in whatever way so that they can squeeze the employer for one more thing. But even using this as an example, using this as a very good example, because we are not to take advantage of this situations, but we need to walk in the Spirit and attend to what the Spirit is telling us to do. Yeah, and I think Cristiano, you said it as well. Like using the fruits of the Spirit not only to bring to the situation, but exercise those in humility and Yeah. gentleness and kindness, because that's what Jesus asks us to do. And it's definitely clicking. As I think through all this baggage, that's kind of one of the terms in America that we use. And this is the opposite of the word law, because Yep. if someone touch your face, you need to give another one. If someone take your, I don't know the name of, but Your coat. I told something last Sunday, that the gospel is to learn how you lose in Christ, how you lose, and our services is all the time teaching us how you win, but how you lose in God. I lose for you, I lose for my brother, and when I learn to lose, I learn the way of the cross. That's amazing, because it is incredible. It's like it's crazy, because when you think that you are losing, in the truth you are win, because in the minds of God, when you trust Him to lose for someone, He going to pay for you, for your attitude. So it's what the Bible says about faith. Traduz esse pensamento, Kiko, por favor. Traduzir o que em português? Uhum. Você não entendeu o meu inglês? Não entendi. Quer que eu traduza? Eu gostei especificamente do que você falou. Traduz esse pensamento, você. I like specifically what you say. He's my translator now. Deixa eu recapitular onde eu falei. É que o evangelho, ele principalmente nos ensina a como nós precisamos aprender a perder em Cristo. Porque quando nós aprendemos a perder em Cristo, na verdade nós ganhamos. Né? Todas as vezes que eu abro mão de algo por causa de um irmão, todas as vezes que tentam tirar algo de mim, eu entrego e eu cedo, eu estou confiando em Deus. E, na verdade, nunca eu perco, porque aquilo que eu abro mão, Deus trata de me suprir. Mas quando eu tento me defender, eu ainda estou preso na minha justiça própria. E daí Deus não pode interferir em algo que eu estou resolvendo. Agora, como eu me posiciono como filho, eu estou diante do cuidado de Deus. Por isso que ele fala assim, olha, quando tentarem te tirar a capa, entrega a túnica. Se fizeram caminhar uma milha, caminha a segunda. Dá, não tenta segurar nada. Ninguém pode roubar algo de você, porque tudo que você tem vem de mim. Eu cuido de você. Do you understand, Silas? Almost every word. All right. Okay, guys. So, Kip and Silas, while I have you, I'm going to be contacting the other guys individually and talking to them, see if we can come up with a solution so that we can bring everybody back together again. I know Darren has to
leave for work. I mean, I'm going to talk to the guys and see if I can find a moment where we can regroup. And I knew that once the pandemic kind of started to go away, that there was a chance for the dynamic to change. But I'll be having this conversation. So just giving you guys a heads up. Yeah, and if you could, Adriano, ask like windows of time, because that might be another big sticking point. Because I mean, and I've loved that we've been able to take 3 hours and do it, but maybe an idea of good chunks of time that they could do, and then maybe we can figure out something within that time frame. Okay. Silas, what's your suggestion about the name of our meeting today? Oh yeah, we were contemplating if it was going to be like a start and finish or beginning and end. Beginning and end. Yeah. I think that's very fitting, right? Beginning and end. But I don't know. Like I feel like after the talk, like even end, it doesn't end. Like there's still God's working in those endings, Yeah. even in those. It's like it's weird. But yeah, I mean, I guess that's kind of what I was leaning towards calling it beginning and end. I like that. The end is not the end. God is still working. Yeah. An end, beginning and end seems so human, seems so finite. And my mind goes to electricity, which of course it should. Cyclical. And seasons are cyclical. And an image that or an example I've used quite a bit lately is when your life is a cycle, is the ups and the downs, it's above zero and below zero, it's NRZ. And when you look at an EKG, a life that's a straight line is just flat. And a life where there's life, an existence where there's life, you've got those ups and downs and transitions. And so to embrace... Aquele aparelho de examinar o coração, quando é uma linha plana, não tem vida. Só existe vida quando tem aquele movimento. And so to say one stops and another one starts seems too finite, seems too human. Eu penso assim no símbolo do infinito, que não tem Good. fim. Você decide aí. So anyway, there's my 2 cents. Gentlemen, thank you. Appreciate your time. Thank you. Kiko, você tem um minutinho? Tenho. Dá para você ficar aí? Um minutinho eu tenho. Então tá, vou mandar todo mundo embora. Bye, you guys. Bye, bye. Adriano, Deus abençoe você, família aí. Vai com Deus, filho. Deus abençoe a todos. Grande abraço. Tchau, tchau. Yeah, thank you. Thank you for your time. Thank you for your wisdom and insight. Kiko, você quer parar a gravação? Eu vou parar a gravação, daí eu te chamo.